Bom dia, paz e bem. Bom dia aos nossos irmãos de Minas Gerais, de Governador Valadares. Em especial, um abraço aí para o nosso Frei Natanael, que nos fez esse convite. Nós somos leigos da missão de Belém do Pará. Eu me chamo Fernanda. Meu nome é José Júnior. Somos leigos na obra, né? Vamos fazer agora 14 anos que fizemos o nosso Resgata-me, em agosto de 2008, lá em São Luís, no Maranhão. E estamos aí, perseverando na obra, com a graça de Deus. Na próxima semana iremos fazer os nossos vínculos definitivos e aproveito para pedir as vossas orações. É uma pena não podermos estar aí presencial, pessoalmente com os senhores, né? A gente gosta muito dessa convivência, de conhecer os nossos irmãos, né? Estamos num só carisma. E nós somos casados há 15 anos, dia 1º de setembro iremos fazer 15 anos de matrimônio. Temos 4 filhas, Jéssica, Júlia, Letícia e a Larissa, que é o nosso anjinho lá no céu. Vamos aproveitar então para fazer uma oração, né? Pedir ao Espírito Santo para que ele nos conduza nessa partilha, onde a gente vai falar sobre esse tema belíssimo que foi escolhido por Deus, né? Leigos, abracem a santidade no seu estado de vida. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queremos, Senhor Jesus, neste momento, te louvar e te bendizer e te agradecer pela oportunidade de estarmos aqui servindo esse santo carisma, mesmo à distância, mas buscando fazer a tua vontade, Senhor. Então que nós possamos, Senhor Jesus, ser os teus instrumentos neste momento, nessa partilha em que faremos com nossos irmãos. Irmãos que não conhecemos pessoalmente, mas somos unidos pelo teu sangue, Senhor Jesus, por este carisma que nos chamou, que nos atraiu, que nos envolveu e que nos faz perseverar até hoje, Senhor. Então, meu irmão e minha irmã, que essa oração possa tocar o teu coração neste momento, em dizer verdadeiramente que esse é o teu chamado, esta é a tua vocação. É aqui que somos chamados a servir, Senhor, e queremos te louvar, ó Virgem Santíssima, neste dia, neste sábado, que é o dia que dedicamos a vós. Pela oração do Santo Ofício, queremos entregar também as nossas vidas, nossas famílias, nossas vocações em vossas mãos. Nesse período que se aproxima, o nosso alista em que entraremos em combate espiritual com o auxílio de São Miguel Arcanjo, de uma forma mais intensa. Queremos agradecer e louvar tudo isso, Senhor Jesus, por estarmos em unidade, em comunidade, em comunhão com o teu Santo Espírito, com a tua Santa Igreja, mas principalmente fazendo a vossa vontade sempre, Senhor. Nós te louvamos, te bendizemos e queremos te agradecer desde já por essa oportunidade, Senhor. E assim, antes de iniciarmos a nossa partilha, ó Pai, pedimos a presença do teu Espírito Santo aqui no meio de nós, para que nos inspire, nos capacite, nos dê a sabedoria necessária que venha do alto, não da nossa vontade, Senhor. Não da nossa miséria, mas que venha do alto. Aquilo que nós vamos partilhar, que possa chegar aos vossos corações. Numa partilha sincera, verdadeira, honesta. E que mesmo diante das nossas misérias, nós estamos aqui para te servir, Senhor Jesus. Tudo isso entregamos em vossas mãos, ó Virgem Santíssima. E por isso iremos celebrar com uma salve, Rainha. Salve, Rainha, Mãe de misericórdia, vida, doçura e esperança nossa, salve. A vós bradamos, degredados filhos de Eva, a vós suspiramos, gemendo e chorando neste vale de lágrimas. Eia, pois, advogada nossa, esses vossos olhos misericordiosos a nós volvei, e depois deste desterro mostrai-nos Jesus. Bendito é o fruto do vosso ventre, ó clemente, ó piedosa, ó doce sempre Virgem Maria. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Muito bem, meus amados irmãos e irmãs. Quando me foi dado esse tema, abraçar a santidade no nosso estado de vida,
É um desafio muito grande, né? Porque temos família, temos filhos, somos pais, somos irmãos, somos filhos, né? Temos a nossa responsabilidade, temos o nosso trabalho, os nossos estudos, e realmente é um grande desafio abraçar a santidade. Mas não é impossível, né? A gente tem tantos exemplos aí de tantos santos para que a gente possa seguir, né? E me veio muito um ponto muito importante das nossas fontes, né? Que com certeza já é bastante conhecida pelos senhores, por nós também, né? Há tantos anos a gente repete, lê, e é sempre algo muito novo. E eu gostaria de ler de uma forma muito rápida aqui no ponto, logo depois de vida comunitária, aqui no meu caderninho, fica na página 7. Família e sociedade. Tem tudo a ver aqui com o nosso tema. Eu vou ler de uma forma bem rápida, tá bom? Depois os senhores podem acompanhar. Sem sombra de dúvidas, vou falar um pouco alto. Sem sombra de dúvidas, a família é o lugar em que com maior urgência a pessoa de Jesus precisa ser anunciada. Não obstante, ela é também o lugar onde tal anúncio se constitui num grande desafio. Entretanto, ela só poderá ser um santuário de amor e salvação se não nos cansarmos de oferecer um testemunho de conversão pessoal e de assídua relação com Deus. Cada leigo, nós, vocês, os senhores, precisa ter a consciência que a família precisa ser o lugar de oração, da transmissão da fé, da vivência da fraternidade, do mútuo respeito e do perdão. De nada vale ser de Deus quando se está no ambiente da fraternidade, se o mesmo não acontece quando se está no espaço doméstico, no trabalho, no lazer e na convivência social. É preciso fazer valer o carisma de ser todo de Jesus em qualquer lugar e situação. Nesse sentido, as relações familiares e sociais precisam ser marcadas por uma sincera e verdadeira adesão ao carisma. Se o sal perde o seu sabor, para nada mais serve. Se o leigo não colocar-se diante da família e dos demais ambientes que frequenta com um testemunho credível e coerente, para nada servirá ser o que ele é, um leigo da fraternidade. É preciso coerência da própria vida com o ideal que abraçou, a fim de que a família e a sociedade sejam renovadas com a luz de Cristo. Brilhe vossa luz de tal forma diante dos homens que vejam vossas boas obras e glorifiquem vosso Pai que está nos céus. Mateus 5. Então, meus amados, depois que a gente ouve isso aí, dá até um frio na barriga, né? Porque a gente partilha muito em casa, que como é narrado aqui para nós, escrito, às vezes é fácil você ter um lar de santidade e piedade numa fraternita, num retiro, numa adoração, em que tem todo aquele ambiente que te chama e te convida para Deus para ser santo. Agora, quando nós adentramos a nossa casa, principalmente, isso não pode ficar lá fora, mas recorrentemente isso pode estar acontecendo. E aí é onde nós damos o contra-testemunho, primeiramente dentro de casa. Porque se esse Cristo que eu muitas das vezes amo, até grito, esbravejo numa adoração, num momento efusivo, em que os meus filhos, nossas filhas ouvem e veem aquela devoção tão grande da minha parte, mas parece que aquele Cristo ele só tem um lugar específico para atuar, que é dentro da fraternidade. Ou até mesmo quando eu vou numa chácara, numa casa de acolhida nossa, e trato super bem e ouço muito bem os nossos filhos prediletos,
que muitas das vezes tem uma história de vida muito complexa e dura, mas eu tenho toda a paciência do mundo. Mas quando chega em casa isso não acontece. Então esse tema de nós buscarmos a santidade dentro do nosso modo de vida, do nosso estado de vida, ele nos é chamado, primeiramente, nós vamos falar desse espaço da família. Primeiro que eu tenho que dar o testemunho para minha esposa e ela tem que dar um testemunho para mim. Automaticamente, meus irmãos, eu sei que num momento, quem sabe a gente pode marcar uma reunião online para ouvir a partilha dos senhores e das senhoras, isso reflete automaticamente nos nossos filhos. Pode ser que eles não sigam o caminho de uma vida laical, ou entrar na juventude o caminho, mas eles vão com certeza querer abraçar o matrimônio e a Igreja Católica. Se eu dou um testemunho convincente, robusto, sólido, de conversão pessoal, na minha casa, no meu matrimônio, que é o primeiro passo, eu estou solidificando cada vez mais a vocação que tem dentro dos nossos filhos e filhas. E isso nós vivemos a todo dia. Não adianta eu ter 364 dias de santidade e um dia perder a estribeira. Porque os nossos filhos são muito sensíveis e atentos a tudo. Várias vezes nós estamos aqui conversando e nossos filhos às vezes estão distraídos com alguma coisa, mas o ouvido está ligado. E percebe, opa, não, vocês estão falando disso. Então, o nosso testemunho tem que ser diário. Não estou dizendo que não teremos percalços pelo caminho, falhas, mas o importante é que uma palavra que vem me perseguindo, eu, José Júnior, e já ouvi em direção, em confissão, em partilha, de padre, de desconhecido, chama-se humildade. Eu, pessoalmente, tenho que buscar cada vez mais a minha conversão através de uma palavra chamada humildade. Porque quando eu tiver a humildade bem sólida como virtude dentro de mim, eu vou poder reconhecer os meus erros, as minhas falhas, para buscar corrigi-las. E aproveitando esse gancho, quando ele fala dessa busca por uma conversão pessoal, muitas das vezes, quando a gente tem esse encontro, né, esse algo muito forte que a gente vivencia dentro da fraternidade, com um carisma que é intenso, né, que esse todo de Jesus, e a gente, quando adentra esse universo, deseja de mudar o mundo, né? E o esposo falou algo muito importante, tá aqui, conversão pessoal. Muitas das vezes a gente corre o risco de querer converter o filho predileto, e eu gasto a minha vida por isso. Querer converter o meu filho que é adolescente, não quer mais ir para a igreja comigo, e eu gasto meu tempo com isso. Querer converter o meu marido, a minha esposa, o meu cônjuge, a minha mãe, né? Porque eu acredito que nem todos aqui são casados, né? Mas eu quero transformar a minha família. Eu esqueço do principal, de transformar a mim, né? A mudança que eu quero tanto ver no meu marido, nos meus filhos, na minha fraternita, nos amigos da obra, nos meus familiares, começa em mim. E esse é o maior chamado, né? Essa santidade, esse maior chamado de santidade é para cada um de nós, né? Então eu gasto muito tempo olhando o defeito do meu cônjuge, do meu irmão, e falo, e chego e comento, e esqueço de buscar, né? De não cansar. Ele fala aqui, né? Achei legal essa parte aqui. Só poderá ser um santuário de amor, o lar, né? E salvação, se não cansarmos de oferecer um testemunho de conversão pessoal e de assídua relação com Deus. Aí o que eu faço? Eu negocio a minha direção espiritual e crio um monte de desculpas, né? Negocio a minha confissão, né? Então, meus irmãos, um grande chamado para essa conversão de santidade no nosso estado de vida
só vai acontecer se cada um de nós buscar essa conversão contínua, diária, esse só por agora. A gente tem falado muito isso aqui, o só por agora, né? E essa questão dessa luta que o leigo tem é algo que eu falo muito aqui. Toda oportunidade que tem, eu reforço isso aqui com os meus irmãos, porque primeiro é a minha maior luta, é o que eu mais busco, né? Essa conversão pessoal. E eu comento muito, né, nas partilhas, na direção, e o esposo já comentou, que é muito fácil ser de Deus, aqui como os senhores estão nos vendo, né? Com a camisa da fraternidade, dizendo que vai perpetuar os vínculos, né, na vida laical. É lindo. Mas quem realmente me conhece não são os freis aqui os meus custódios, né? Não são os filhos prediletos, não são os meus irmãos leigos, não são os senhores, né? Quem realmente conhece a Fernanda são as minhas filhas e meu esposo, né? Então, o maior sinal que eu posso dar, a minha maior luta, eu preciso ser melhor para eles, porque precisa começar aqui dentro para lá fora eu poder dar aquilo que eu tô cheia. A gente não fala isso? A boca fala daquilo que o coração tá cheio. Então, se eu vivo de qualquer jeito aqui no meu lar, se eu não me preocupo com a formação das minhas filhas, né? A gente sabe que tem tantas ideias malucas aí, né? Se eu não cuido do meu matrimônio, como é que eu vou ter capacidade de cuidar de quem está fora, né? E o que me inquieta muito o coração, acredito que deve ter leigos que vão fazer os seus primeiros vínculos. E eu quero dar um recado especial para esses leigos. Olha, e também reforça para os mais antigos, né? O carisma, ele não é certo que o carisma exija, e o carisma não exige, que nós façamos tudo. Sabe? O leigo, ele tem que fazer tudo. Ele tem que fazer pastoral, ele tem que coordenar o resgata-me, o conjugal, o kids, o sede sóbrios, a adoração, a visita, isso, formação. O leigo não é chamado para fazer tudo, mas o leigo precisa fazer a sua parte, sabe? Então, quando a gente está chegando, a gente fica nesse olhar de se mudar para casa dos freis, de ficar lá. É ótimo, é maravilhoso, mas eu não posso esquecer da minha vida aqui, da minha busca de santidade aqui, que é muito mais difícil e é o que realmente vai me santificar. Então, não se desesperem, sabe? Às vezes a gente vê, por exemplo, um leigo que não é casado, que ainda não tem filhos e que se doa, que tem muito tempo para se doar, né, e se entrega e ajuda muito, é muito válido. Mas para você, né, que tem filhos, cônjuge, trabalho, estudo, talvez algum familiar enfermo que você precisa se cuidar, não se desespere, não se desanime com isso. Porque o seu 100% é diferente dos demais, né? Me falaram isso no início da minha caminhada, porque eu fiquei com esse pensamento, né? Eu falava, eu não vou dar conta de fazer tudo. E uma irmã minha me disse, Fernanda, o teu 100% vai ser diferente. Mas você precisa escolher a sua parte e desempenhar com excelência. Freira, a minha responsabilidade, né, que a gente não pode fugir, é de tocar no carisma, escola do carisma, confissão, a nossa direção, a nossa busca por uma vida coerente, né? Isso a gente não pode abrir mão, mas você vai encontrar esse equilíbrio para você se doar, porque isso dá sentido à nossa vida, mas não esquecendo da sua busca. Então a gente precisa encontrar esse equilíbrio. Não fazer tudo, mas também não deixar de fazer a nossa parte. Isso é nos exigido. Precisamos nos comprometer com a parte que nos cabe. Tá bem? Depois a gente pode partilhar com isso. Eu acredito muito que isso deve ter chegado no coração de alguém. E dando continuidade aqui, a gente explorou um pouco essa questão familiar, né? O quanto que é importante e dessa realidade laical que a gente tem que viver no dia a dia. Mas para quem trabalha aí, é
eu acredito que o desafio ele começa a crescer, porque quem vive a realidade do mercado de trabalho sabe que Deus é uma voz praticamente excluída desse ambiente. O mercado de trabalho, o mundo dos negócios, ele tem uma verdadeira aversão a Deus. E aí eu posso dar um breve testemunho para vocês, né, de que quando eu comecei a usar a pertença, isso inquietou muita gente. E eu tinha o meu maior cliente, eles eram protestantes, e ele foi reclamar diretamente para o meu gerente da minha cruz, da pertença, né? Falou que não queria, que aquilo ali era uma afronta, né? O meu gerente imediato me chamou para eu tirar, e aí eu sofri muito com isso. Eu fui ter uma partilha com os nossos outros irmãos, e o falecido irmão nosso, o Eduardo Ciso, ele falou para mim: não tire a sua pertença. Use a sua pertença, mas seja o melhor consultor que eles têm. Que é para quando eles olharem para a cruz, eles saberem que eles têm o melhor consultor cristão, católico, apostólico da fraternidade. Então a nossa conversão ela nos é exigida em todos os ambientes que nós estamos. Eu não posso ter várias faces enquanto católico. Isso não é fácil. E principalmente ser um leigo da fraternidade do caminho. Porque nós vivemos a radicalidade do Evangelho. E eu não posso viver a radicalidade do Evangelho só na fraternidade. Eu tenho que viver na minha casa e aí começar a ter esse tentáculo de ser também um testemunho dentro do meu local de trabalho. E para você que ainda está cursando universidade, o desafio aumenta mais, porque você é confrontado de uma outra forma. Não somente pela sua religião, mas também por ideologias que são contrárias ao catolicismo. Então, nós temos hoje que ter essa busca, mas, meu Deus, e por onde eu começo? Por onde eu começo? Ontem, se não me falha a memória, o Evangelho ele nos foi muito claro. Amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo como a mim mesmo. Isso é uma coisa que fica muito nítida, né, para nós que somos da fraternidade do caminho. Então, para eu ser leigo, eu tenho que exercer essa questão do amor. E tem uma classificação muito linda, né, que eu não vou lembrar agora, acho que são de São Tomás, que é sobre essa questão dos amores, né? Eu vou citar alguns aqui, porque ver onde é que eu me encaixo, onde é que você se encaixa nesse momento. Ele diz que tem um tipo de amor, que é um amor que é muito tímido, que é o quê? Eu estou aqui de pertença, eu estou aqui de camisa da fraternidade, estou na fraternidade, vou lá, faço minhas piedades, participo de tudo que tem que participar, vou para a Santa Missa. Quando eu chego em casa, que eu vou sair, eu troco de camisa, eu tiro a pertença e eu vou para os meus locais como qualquer um. Eu tenho ainda um temor mundano. Eu tenho um temor do que o mundo vai pensar de mim. Então eu falo de Deus, eu converso com Deus na casa de Deus. Fora dali, eu não sou mais. Né? Esse amor está muito distante do amor que é aquilo que vai nos levar para a nossa conversão. Mas são fases. E aí você vai ter que ir lutando nesse diálogo com Deus dentro da sua casa, falando, rezando, lembrando de Deus a todo momento. É isso que a gente luta para fazer. Mas depois que a gente, quem sabe, vai evoluindo, ele vai dizendo que a gente pode passar para um amor melhor. Dentro do nosso estado de vida. Que é o quê? Eu já não tenho mais isso. Mas eu estou servindo ali porque eu tenho medo de ir para o inferno. Não é o perfeito, não é o ideal. Mas eu já não tenho medo do que o mundo pensa de mim. Eu sou leigo dentro do meu trabalho, dentro da minha família, nos ambientes que eu frequento. Mas eu ainda não estou servindo o irmão, amando como eu deveria, porque eu só tenho medo de ir para o inferno. Mas se eu continuar essa caminhada de busca dessa santidade no meu estado de vida, eu vou chegar no amor filial perfeito. Que é o quê?
eu faço porque eu amo tanto a Deus que eu não quero magoá-lo. Então nós leigos, nós temos essa dimensão muito grande de ser testemunho dentro desses vários estados de vida. Nós temos um estado de vida laical, mas que nós estamos dentro da fraternidade. Nós temos que ser dentro da família, que é o berço de todas as vocações. O nosso amado Frei Nathaniel aí surgiu de uma família. Todos nós surgimos de uma família de pai e mãe. Nós fomos gerados por alguém, por um casal que em algum momento gerou a nossa vida. E aí o nosso testemunho tem que ser de cuidar bem dessa vida que nos é confiada. Nós temos essa responsabilidade. E aí quando sai desse seio familiar, nós vamos para o seio organizacional, que é um desafio, mas onde nós amamos e demonstramos o amor com atitudes coerentes, de não nos deixarmos envolver pela corrupção, pela tentação, de não sair atropelando todo mundo. E é difícil equilibrar tudo isso. Não é fácil. Nós vamos ser, muitas das vezes, rotulados de coisas que não vale nem a pena mencionar aqui. E hoje eu vos pergunto, como é que nós vamos testemunhar numa praia, num clube, onde você vê pessoas praticamente hoje nuas, e está lá com seus filhos, com suas filhas, vendo tudo aquilo. Principalmente para nós homens, nós temos que nos policiar e pedir o auxílio de São José nessa hora. Então, a nossa vida está cercada de desafios. Mas eu digo para os senhores e para as senhoras, se nós lutarmos com o auxílio, quem abraçou a vida matrimonial, do casal, aquele que busca, dentro da sua vida íntima de oração, que não é fácil, não é fácil. E quando a gente fala de vida íntima de oração aqui, o Padre Paulo Ricardo ele nos dá uma dica muito importante, se a gente ainda não está, e eu estou lutando com isso, numa intimidade profunda com o Evangelho. O livro Imitação de Cristo é uma coisa que ele cita muito para a gente ler um trechinho e meditar, porque nós, enquanto leigos, às vezes eu ouvi uma frase do Papa Francisco dizendo, perguntando para ele, Papa, em que horário o senhor reza? Ele falou, pela manhã. Porque se eu não rezar pela manhã, o moedor de carne do dia me consome. Então, fica aí uma dica, né? Se a gente puder começar a tentar, assim, sabe, buscar acordar um pouquinho mais cedo para ter esse momento de intimidade e buscar esse testemunho até para os nossos filhos, vai dizer, poxa, mas o papai e a mamãe acordaram mais cedo hoje. O que aconteceu? Não precisa a gente falar. O nosso testemunho vai a nosso favor, vai a nosso favor. E assim, falando para os senhores e para as senhoras, né, é uma alegria muito grande poder fazer essa partilha convosco. Quisera mais tempo. Quisera mais tempo, mais oportunidade, porque a nossa sede maior aqui, confesso com os senhores também, era de ouvi-los. Porque quando a gente ouve um irmão e uma irmã que está distante, isso também nos reforça, nos anima a seguir em frente, a continuar. E a saber que não estamos sós. Né? Todo ano nós temos aqui, fazer uma propagandazinha, né? Da nossa cidade, nós temos o nosso Círio de Nazaré, no segundo domingo de outubro. Então sintam-se convidados a vir participar dessa espiritualidade, que é uma espiritualidade ímpar, né? Única para nós católicos paraenses. Né? Desde já vos deixo esse convite. E tragam o Frei. Nathanael. Tragam o Frei para ele poder também renovar essa experiência conosco. Acredito que é isso, né? E eu lembrei muito de São José Maria Escrivá, os senhores devem conhecer. Ele é o santo do cotidiano, ele é um grande amigo, viu? Um grande amigo dos trabalhadores, das donas de casa, dos pais de família, das mães de família, das mulheres que trabalham no lar, né? Ele tem me ajudado muito, muito mesmo nessa busca, né, no cotidiano, de entender que o Senhor também anda pelas panelas, né, que o Senhor também anda ali no nosso trabalho, no nosso cotidiano, no nosso dia a dia, na repetição da educação das filhos, daquilo que a gente precisa ensinar todo dia, sem cansar. Ele é um grande intercessor, né? Também nessa questão de acordar mais cedo,
Ele também, né, dá muitas dicas, aquele minuto do despertar, né, que é aquele milagre, né, aquele minuto da santidade, onde eu preciso mesmo ser mais forte e levantar. O minuto heróico, que ele chama. E é isso, meus irmãos. Tinha muita coisa para a gente falar, seria bom se pudéssemos ouvi-los, mas fica aqui o nosso grande abraço fraterno. Desejamos uma espiritualidade, um retiro de renovação de vínculos, de primeiros vínculos abençoado. E a certeza de que esse carisma nos une e a certeza de que ele é caminho para o céu. Não nos esqueçamos, o carisma é santo, né? É santidade na nossa vida. Tá bem? Que Deus os abençoe. Um forte abraço, fiquem com Deus. Até a próxima. Paz e bem. Paz e bem.